Daqui a respeito do Peter Jordan. Eu acredito que ele deu uma entrevista para o Brasil Paralelo ou algo do tipo. Eu tinha a certeza absoluta que Deus não existia. E hoje é o inverso. Deus existe. De onde será que vem a certeza absoluta da inexistência de Deus? Eu penso nisso porque, mesmo quando eu era ateu, crer em uma causa primeira, ou logos, aquilo que dá início às três coisas que nós entendemos como a realidade, o espaço, o tempo e a matéria, existe uma causa primeira. Você pode não defini-la como o Deus da Bíblia, mas este logos, o existir, está lá. Uma das maiores perguntas de Leibniz na filosofia é: por que existe o algo ao invés do nada? E aí o Peter fala a respeito dessas coisas. Eu não acreditava em Deus. Na verdade, eu era um ateu praticante. Praticante porque eu era chato. Eu tinha fanpage no Facebook, ateia, para irritar os outros. Ou seja, eu era chato demais. Aí eu cheguei um dia que eu comprei um livro para provar que Deus não existia. Ou seja, eu queria até uma autoprovação para mim mesmo. Tá vendo? Olha, Deus não existe, aqui um livro. Queria poder argumentar aquele livro. Só que aquele livro me fez um mal tão grande que foi a partir dele que eu comecei a perceber: não, tem que ter alguma coisa além disso, né? Não é possível que a gente morra e não tem mais nada. Hoje eu acho que é mais fácil surgir um laptop no universo do que um ser humano na Terra. Eu acho mais complicado o código genético de uma pessoa do que ser fabricado um laptop no universo. Então hoje eu acredito em Deus. E hoje eu acho que o ateu que eu era, aquele que tenta convencer os outros que Deus não existe, eu acho esse ateu extremamente chato. Puxa vida, então foi o Peter que criou a página ateia? Acho que tive alguns conflitos com ele sem saber naquela época então. Mas vamos lá. Será que crer que o tempo, o espaço, a matéria vem do nada não é uma crença também? Crer que o absoluto nada possa gerar algo, isso não é também uma crença? Tem uma palestra que eu achei bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Um professor ateu fala a respeito da impossibilidade de Deus e é respondido de uma maneira que eu acho absolutamente fascinante, maravilhosa e que faz com que você reflita a respeito das coisas, mesmo você que é ateu, mesmo você que não crê no Deus da Bíblia, ou no Deus do Corão, ou no Deus judaico, não importa. Mas refletir a respeito do porquê existe tempo, espaço, matéria. Neste vídeo, o cientista e professor Reinhold Schlitter desafia o apologista cristão Kent Hovind, convencido de que o colocaria contra a parede, mas instantaneamente se arrepende. A resposta de Kent é absolutamente brilhante. Estou confuso. Sendo filosoficamente coerente e uma pessoa muito honesta, tenho certeza de que você pode me dizer de onde veio Deus. E além disso, uma vez que me disser de onde Deus veio, por favor, tente esclarecer como você consegue imaginar que uma força espiritual possa ter impacto sobre um universo material para criá-lo. Acho que há alguns anos já falamos sobre esse tipo de coisa em círculos filosóficos, de qualquer forma, levantando a questão: se os anjos são feitos de matéria espiritual e uma caneta é feita de matéria material e a matéria espiritual não ocupa espaço, quantos anjos podem dançar na ponta de uma caneta? Tenho a sensação de estar tendo uma espécie de experiência de já ter vivido antes, mas por favor, prossiga. Tenho 5 minutos? Só quero saber qual pergunta. Tudo bem, você pode usar o restante dos Era para ser uma minutos. pergunta de cada vez. Qual delas você quer? Quero que você explique o resto da história sobre o início do universo, Deus, matéria espiritual e o impacto sobre a matéria material. Ok, então 2 perguntas. Vamos lá. Go ahead. Sua pergunta de onde veio Deus parte de uma suposição errada. Obviamente, ela mostra que você está pensando no Deus errado porque o Deus da Bíblia não é afetado por tempo, espaço ou matéria. Se ele fosse afetado por tempo, espaço ou matéria, ele não seria Deus. Tempo, espaço e matéria são o que chamamos de um contínuo. Os 3 precisam ter vindo à existência no mesmo instante. Porque se houvesse matéria, mas não espaço, onde você a colocaria? Se houvesse matéria e espaço, mas não tempo, quando você a colocaria? Você não pode ter tempo, espaço ou matéria de forma independente. Eles precisam surgir simultaneamente.
E a Bíblia responde isso em 10 palavras, logo no início de Gênesis. No princípio, aqui está o tempo. Deus criou os céus, aqui está o espaço. E a terra, aqui está a matéria. Então você tem tempo, espaço e matéria criados, uma trindade de trindades. Veja, o tempo é dividido em passado, presente e futuro. O espaço tem comprimento, largura e altura, e a matéria existe em sólido, líquido e gasoso. Uma trindade de trindades criada instantaneamente, e o Deus que as criou precisa estar fora delas. Se ele fosse limitado pelo tempo, não seria Deus. O homem que criou este computador não está dentro do computador, ele não está correndo lá dentro mudando os números na tela. Da mesma forma, o Deus que criou este universo está fora dele. Ele está acima, além, dentro e através dele, mas não é afetado por ele. E quanto ao conceito de que uma força espiritual não pode ter efeito sobre um corpo material, bem, então você teria que me explicar emoções, amor, ódio, inveja, ciúme e racionalidade. Quero dizer, se o seu cérebro é apenas uma coleção aleatória de substâncias químicas formadas por acaso ao longo de bilhões de anos, como você pode confiar nos seus próprios processos de raciocínio e nos pensamentos que tem? Portanto, sua pergunta de onde veio Deus parte da ideia de um Deus limitado, e esse é o seu erro. O Deus a quem eu adoro não é limitado por tempo, espaço ou matéria. Se eu pudesse encaixar o Deus infinito dentro do meu cérebro de 3 libras, ele não seria digno de adoração, com certeza. E esse é o Deus que eu adoro. Obrigado. Chegamos, parceiro. É aqui mesmo, né? Sua corrida ficou R$ 38,90. Será que não tem como deixar pra próxima, pô? E esse é o Deus que eu adoro. Obrigado. É uma resposta interessante, não é verdade? Faz com que você reflita a respeito de diversas coisas. O Stephen Hawking, que é um dos físicos mais cultuados de todos os tempos, ele disse certa vez que flutuações quânticas no nada, durante uma infinitude temporal, poderiam fazer surgir algo como conhecemos o Big Bang, né? Mas flutuações quânticas não são propriamente nada, não é verdade? O nada que nós estamos falando é do nada absoluto, não do vácuo ou do vácuo quântico. Nós estamos falando do nada absoluto, do não existir. Se uma coisa existe, como flutuações quânticas, ou a própria física, ou a própria matemática, não como o seu aspecto concreto, mas até mesmo o seu aspecto teórico, algo existe. A pergunta máxima de Leibniz continua: por que então existe algo ao invés do nada? E ainda que esta resposta do professor seja brilhante a respeito do tempo, da matéria, do espaço, e que se Deus, sendo ele por definição a causa primeira, o gerou o Logos, nada faz crer que esta energia ou este Logos ou essa causa primeira seja de fato o Deus da Bíblia, não é verdade? A verdade é que Jesus quer que nós perguntemos essas coisas, que nós façamos essas perguntas com verdade. Na minha época de ateu, foi justamente querendo debochar da Bíblia e debochar do meu sogro, que me falava acerca de Jesus Cristo, né, que eu me tornei cristão. Porque aquele que pergunta com verdade a respeito de Jesus Cristo pode acessá-lo, não só através dos relatos históricos, mas acessá-lo através daquilo que ele quer dizer a todos nós, seres humanos. É uma provocação que eu faço a vocês, sem intuito de que vocês sigam caminho A, B ou C. Quero explicar que, para mim, né, muitas pessoas, dos 2 últimos vídeos que eu fiz a respeito do cãozinho orelha e tudo mais, pô, mas por que você coloca esse assunto aqui no meio? Por que você faz isso, tal, etc. Cristo, em determinado momento das nossas vidas, coloca um propósito dentro dos nossos corações que é impossível negá-lo. É impossível deixar de seguir. É algo que você não tem como virar as suas costas. Eu não sei se eu consigo me fazer claro de alguma maneira, entendeu? Mas qualquer cristão que tenha visto
aquilo que eu tenho mostrado aqui nas 2 últimas semanas, em todos os vídeos, na realidade no último ano, em todo o vídeo, não tem como não aviltar o seu sentimento cristão. Existem coisas que não podem ser toleradas, porque elas vilipendiam de tal forma o amor ao próximo, aquilo que se deveria sentir por outro ser humano, que você não pode deixar para trás. Existem momentos na vida em que, se você não entra em embate com o diabo, vamos colocar aqui entre aspas essa alegoria medievalesca, se você não entra em combate com o diabo, é porque você está andando junto com ele. E são nesses momentos em que aquele que perguntou: Cristo existe? Cristo é de verdade? Cristo veio? Cristo morreu por mim? São nesses momentos que você não pode virar as costas para essa luta. Porque o propósito colocado dentro do seu coração é maior do que todas essas coisas. Ou você luta contra o diabo, ou você caminha junto com ele. Caminhar junto com o diabo vai preservar as suas relações mundanas, vai preservar as suas amizades, vai te dar paz de espírito, vai te dar tranquilidade, vai te dar bens materiais, você vai lucrar mais. Combater o diabo, este mundo aqui, vai te dar estresse, doenças psicossomáticas, processos, ameaças de morte, muito ódio das pessoas. Todas aquelas amizades que você achava que são caras vão cair na lama, vão te detestar, vão participar da humilhação pública que você passa todos os dias. Os nossos tesouros estão aqui nesta terra? Ou estão em algo diferente? Algo que transcende a matéria, o espaço e o tempo. Com quem você quer estar? Com este mundo que já está fadado pela matéria, pelo espaço e pelo tempo à sua própria dissolução? Ou você quer estar com aquilo que é eterno? E aquilo que é eterno, por necessidade, e aqui está a diferença entre ser contingente e ser necessário, aquilo que é eterno, necessariamente, não está contido no espaço, no tempo e na matéria. Não sei se me fiz entender, não sei se as pessoas compreendem a guerra absoluta que nós estamos contra os mesmos principados e potestades que tomam conta deste mundo desde que o mundo é mundo. Não sei se as pessoas entendem ou não, mas eu, no meu íntimo, no meu coração, entendo perfeitamente. E gostaria que vocês compreendessem